Olá, irmãos. Hoje eu quero falar para vocês sobre o joio e o trigo. A Bíblia fala sobre o joio e o trigo, porque o trigo é plantado e o joio ele sempre nasce junto com o trigo. Mas o joio ele é igualmente o trigo. Ele quase não tem diferença. Visivelmente você olhando para ele, você não vê diferença, né? Então hoje eu vou falar sobre este assunto, né? Porque Deus compara o joio e o trigo com o crente falso e o crente verdadeiro, né? É porque é o seguinte, irmãos, como está escrito na Bíblia, né? Que o ímpio imita o justo, mas o justo ele não imita o ímpio, né? Então, na igreja tem dois tipos de pessoas. Tem o crente sincero e tem o joio. O joio, ele não é aquele crente relaxado, aquele crente que não liga para as coisas de Deus. Ele não é aquele crente que não está nem aí. O joio, ele é uma imitação do justo, né? Ele está na igreja, ele tem um zelo, né, pela igreja, um zelo satânico, né? Um zelo que não é verdadeiro, um zelo mais do que o que deve ser. E ele imita o justo. Vamos supor, o crente relaxado, ele na igreja, ele se veste mal, as suas conversações são mal, as suas obras são mal, compra, não paga, né? Então esse é o crente relaxado. O justo não. Ele se veste bem da melhor maneira possível, né? Uma roupa decente, ele não quer andar igual ao mundo, ele trata os seus negócios tudo certinho, tudo que ele faz, ele cumpre direitinho, ele é zeloso na obra de Deus. O joio, porém, ele tem uma parte desse zelo. Ele vai para o lado exterior, o joio. Ele se veste direitinho, até aparentemente melhor do que o justo. Ou seja, se é para o justo usar uma roupa, uma manga até aqui, assim, ele já usa até aqui. Então, ele já faz que na Bíblia fala lá dos fariseus, que compridava as suas vestes até o chão, para parecer mais justo do que o povo de Deus, de que os verdadeiros crentes. Então o joio, ele vai para esse lado aí. Mas por outro lado, ele não cumpre o seu negócio direito, ele compra e não paga, ele faz escândalos horríveis na igreja. Quando a gente se espanta, ele já adulterou, já fez uma coisa errada ali. Então, mas como agora a gente vai separar o joio do trigo, porque eles, aparentemente, ele imita o trigo. A gente não pode dizer quem é o trigo e quem é o joio, a não ser pelas obras dele, né? Então, mas a Bíblia nos dá uma discernição para nós entender melhor. Ou seja, quando tem uma seara de trigo, que vem uma ventania, aquele trigo ele se abaixa, fica bem baixinho e o joio permanece de pé. O que isso representa? A ventania, a tempestade representa, vamos supor, uma perseguição. Quando vem a perseguição para o povo de Deus, o trigo vai se prostrar, vai se humilhar perante Deus. E o joio é orgulhoso, ele fica ali duro, de pé, com o coração endurecido. Ele não se prostra perante Deus, ele não se humilha para receber a força de Deus. Aí nesse tempo é que vai ser a separação, ou seja, quando isso acontece para quem planta trigo, né? Quando isso acontece numa ventania, aí fica fácil dele saber qual é o joio e o trigo, né? Ele vai lá e arranca aqueles que ficaram em pé, né? Então, ao mesmo jeitinho, quando vem a perseguição para o povo de Deus, o trigo, ele vai se ajoelhar, ele vai clamar, ele vai se humilhar perante Deus. Mas o joio, ele vai permanecer duro, ali, sem se mover, sem buscar a Deus. Aí é que ele vai ser joelhado, né? Então, essa é uma comparação muito bem feita da parte da Bíblia, né? A respeito do joio e do trigo, porque o joio, ele imita muito o trigo. Ele parece muito. Para quem não entende as coisas de Deus, para quem não é espiritual, até pensa que é um trigo. Muitas vezes ele parece até mais santo do que o verdadeiro crente, porque ele exagera nas coisas, entendeu? Como a Bíblia diz que eles compridavam suas vestes para parecer mais santo que os outros, né? Então, e o justo não tem fanatismo.
Ele faz só como o que é correto, o que é certo. Ele não vai exagerar em nada, né? E o joio não, ele faz aquela coisa assim, mais do que o que é necessário para as pessoas pensar que eles são mais santos do que os outros. Então, mas pelos seus frutos os conhecereis. Quando você vê uma pessoa na igreja que se veste bem, quer ser mais santo que os outros, mas porém as suas obras é diferente, compra, não paga, adultera, faz qualquer tipo de coisa errada que nem os ímpios do mundo faz, ou nem há muitas vezes outros crentes que não são tão zelosos como ele aparentemente faz, então esse é o joio. O joio não é aquele crente relaxado que anda igual ao mundo, não, porque existe o crente na igreja que anda igual ao mundo, que não está nem aí para as coisas de Deus. Esse é crente relaxado. Esse é o crente que não engana ninguém, todo mundo já sabe o que ele é mesmo. Até o povo do mundo sabe que ele não é um crente. Ele está ali na igreja só ocupando o lugar mesmo. Mas o joio é aquele que as pessoas pensam que ele é sincero, né? O povo do mundo vê ele como sincero, mas depois ele vê ele aprontando coisa que nem os ímpios aprontam, né? Então esse é o joio.